Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Vamos falar hoje de um ponto, como eu falei para vocês, esse curso é um intensivão para a gente saber um pouco geral de tudo, a base da religião e as vertentes da religião, entendeu? Muitos confundem muçulmanos e não muçulmanos. Até muçulmanos confundem e falam por que essa divisão sunita e xiita, sunna ou shia. Então, sábios, muitos estudiosos, preparam os textos e falam assim: um dos cenários mais surpreendentes, principalmente para aqueles que não são muçulmanos, ou até mesmo novos muçulmanos, que abraçaram a religião há pouco tempo, é a divisão que podem ver entre muçulmanos Shia ou Sunni, xiitas e sunitas. Alguns tendem a ficar confusos, sério, quando vê que cada grupo reivindica estar seguindo o verdadeiro Islã, o verdadeiro islamismo. Como assim? Para entender, então, nós devemos de verdade entender esse assunto de uma forma clara e profunda. Devemos fazer uma pesquisa na história primitiva da religião do Islã e ver sob quais circunstâncias essa divisão de fato entre sunita e xiita começou. Um estudo profundo, possível para a maioria das pessoas entender. Como outras formas claras de pessoas comuns é de analisar qual grupo então é o grupo fiel aos ensinamentos da religião nobre do Islã. Devemos entender uma comparação simples, pode ser feita entre as crenças, entre as práticas sunitas e xiitas. Uma comparação. O Alcorão, o que é o Alcorão? O que é o Alcorão? As palavras de Deus, de Allah, revelada de Deus ao profeta Muhammad. E a Sunna, a palavra o quê? Sunna, são os ensinamentos, as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muitas vezes as pessoas veem essa como uma grande divisão, embora o fato seja que os xiitas, Shia, perfazem menos 8%, outros colocam até como 5% da população muçulmana no mundo inteiro. Tendo alcançado esse número depois de assumir o controle de certas regiões políticas importantes na história islâmica. Estão entendendo comigo? Vocês estão comigo, né? Pode-se dizer com confiança absoluta que os xiitas não são uma divisão, mas um dos vários grupos descendentes que deixaram os ensinamentos puros do verdadeiro Islã, do tradicional. Os sunitas, sunna, a palavra sunna, os sunitas, por outro lado, não são um grupo descendente, mas meramente se chamam dessa forma para se diferenciarem dos xiitas ou de outras seitas desviantes e assim por diante. A palavra sunita
em si vem do termo Sunnah, em árabe como que é? Sunnah, explicando como sendo os ensinamentos do profeta Muhammad, as tradições do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, porque estão estritos em obedecer a esses ensinamentos sem quaisquer introduções, interpolações ou omissões. A palavra xiita, Shia, em árabe é Shia, significa partido, seita, apoiadores, um grupo de indivíduos, pode ser grupos com o mesmo pensamento. Allah no Alcorão falou sobre isso quando falou: não és responsável por aqueles que dividem a sua religião e formam Shia, seitas, grupos, porque sua questão depende só de Deus, o qual logo os inteirará de tudo quanto houverem feito. Embora os grupos específicos chamados xiitas não sejam diretamente intentados nesses versículos que falamos agora, eles fazem parte sim. Quando se estuda um pouco da história, se vê que o termo Shia ou xiita foi o primeiro usado entre os muçulmanos em relação à questão política, sobre as quais os muçulmanos divergiram. 37 anos depois da morte do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Embora os xiitas aleguem que sua origem reside naquele cenário, o termo Shia ou xiita para detonar essa seita específica ocorreu muito depois na história. Em qualquer caso, está claro que o termo não foi ouvido durante o tempo do nosso querido profeta Muhammad. Ninguém falava Shia, não existia xiita, alayhi salatu wassalam. Portanto, podemos então dizer o quê? Que os xiitas eram um grupo que apareceu após a morte do profeta. Durante a longa evolução do pensamento xiita, eles incorporaram muitos conceitos estranhos à sua crença. Quais? Começando com uma opinião política que favorecia algumas opiniões do Imam Ali, o quarto califa, o primo do profeta e o seu genro, o primo do profeta Muhammad em relação de outros companheiros. Pronto. Então devemos entender, para repetir, para vocês entenderem. Isso se deu principalmente ao fato de que essa ideologia foi principalmente adotada por pessoas em áreas distantes dos centros de aprendizado. Largaram o quê? O conhecimento. Largaram o quê? A ciência. Sem conhecimento você se forma um ignorante. Eles falam assim, nomeadamente a Pérsia. Onde que é a Pérsia? Onde é o Irã hoje? Irã, um pouco do Iraque, Afeganistão, entendeu? Aqueles que ou eram novos na religião do Islã, ou tinham se convertido na religião apenas nominalmente e viviam em áreas onde uma grande porcentagem das pessoas permaneciam com suas religiões anteriores, costumes anteriores.
Sendo assim, os xiitas se tornaram solo fértil para a introdução de ideias externas novas, que lutaram para incorporar em alguns aspectos e crenças mantidas pela religião verdadeira do Islã, resultando em uma seita composta de ideias oriundas até mesmo da religião judaica ou do judaísmo, ou então do zoroatrismo. O que é isso? Que adoravam astros, estrelas, sol e algumas coisas do Islã. Juntaram várias coisas dentro de uma só. Não é de se estranhar, então, não é de se estranhar que quando vemos que algum dos templos mais importantes na religião dos xiitas, do xiismo, visitado por muitos xiitas, é de uma pessoa conhecida como Abu Lu'lu'a. Abu o quê? Lu'lu'a. Quem é? Eu já falei aqui. Lembra? Abu Lu'lu'a, um zoroastriano da religião Zoroastra, que morreu depois do califado do segundo califa. Quem foi o segundo califa? Omar. Localizado na cidade de Kashan, hoje no Irã. Muhammad Mu'azi, um pesquisador xiita iraniano na França, afirmou: os fundamentos básicos da religião zoroastriana entraram no xiismo, até nos mínimos detalhes pequenos. E a sua relação marcou a irmandade entre os xiitas, xiismo, e o Irã magiano antigo. Esse Abu Lu'lu'a foi a pessoa que assassinou e apunhalou Omar ibn Khattab quando estava rezando o Fajr. Hoje é um dos grandes senhores dos xiitas. Entendeu? Então devemos ver que o xiismo, apenas a partir de um aspecto ou de crenças, a partir desses poucos exemplos, é claramente diferente ou totalmente diferente da religião do Islã, aquela religião que foi trazida pelo profeta e último mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então há colocado aqui vários artigos de fé no Islã, e a partir desses artigos derivam outras crenças que devem ser mantidas por todos aqueles que se vinculam ao Islã. E isso mencionando alguns versículos que Deus colocou no Alcorão, como tem aquela palavra que muitos de vocês já leram: a verdadeira virtude é a de quem crê em Deus, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas. Você já leu isso? Então é um sutra bacana. Isso é mencionado em uma afirmação que o profeta Muhammad, hadith, Sassana falou no Muslim: a fé é quem crê em Deus. Quais são os pilares da fé? Quem crê em Deus, nos anjos, nos livros, nos profetas, no dia do juízo e no destino. Esse breve, isso é algo da fé. E os xiitas diferem em muitos aspectos desses aspectos da fé. A crença em Deus, que é a principal coisa para nós muçulmanos. Acreditar em quem? Allah, Todo-Poderoso. A crença apropriada sobre Allah é o aspecto mais importante da religião verdadeira para o muçulmano. Durante os primeiros 13 anos
da missão do profeta Muhammad, ele corrigiu as crenças do seu povo sobre Deus e advertiu as pessoas para fazer o quê? 13 anos. Ele advertia as pessoas a adorar, tirar as pessoas de adorar outros ao lado de Deus. E muitos adoravam anjos, profetas, santos, mártires, árvores, pedras, estrelas e vários tipos de ídolos. E ele explicou, 13 anos, explicando que apenas Deus, aquele que os criou, era para ser adorado, somente Ele, o único. Poucas legislações e atos de adorações foram reveladas para esse período. A maioria do Alcorão em si chama para essa crença. Para adorar o quê? O Alcorão é praticamente só isso, claro. Deus falou assim, que adorar outros ao lado dele é um pecado merecedor eternamente do fogo. Significa o quê? O que você entende com isso? Deus falou, a quem atribuir parceiros além de Allah, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso, e a sua morada será o fogo. Quer dizer que Deus perdoou tudo, só que a pessoa morre adorando o outro junto com ele e não tem. Enquanto ela tem vida, ela tem que se arrepender e largar a idolatria. Entendeu? Essa é uma crença que é inflexível na religião do Islã. É a base a partir da qual se entra no Islã. O que você faz para entrar na religião? Para você entrar, ser muçulmano, o que você tem que fazer? O que é Shahada? Falar que Deus é um só. Pronunciar. Então, os xiitas acreditam na veneração, no livro deles mesmo, na veneração de outros ao lado de Deus. Deve ser feito reverência aos grandes santos e mártires. A gente ama Ali. Quem que é Ali? Primo e genro e o quarto califa. Hussein, neto do profeta. Fátima, filha do profeta. Só que os xiitas, eles veneram eles. Isso pode fazer? Não, nem com o profeta. Os seus líderes, seus imãs. E são feitas súplicas diretamente para eles em tempos de necessidade. Ou usa eles como intercessores. Eles acreditam que podem responder suas súplicas e interceder por eles junto de Allah. Uma crença que, de acordo com a religião verdadeira do Islã, é uma descrença clara e tira a pessoa totalmente do Islã. Deus falou no Corão que, por outro, quem atende o necessitado quando implora e liberta do mal e vos designa sucessores na terra, poderá haver outra divindade em parceria com Allah? Com pouco meditais? Outra coisa importante que o xiismo claramente viola é o conceito de que somente Allah administra os assuntos do universo e somente Ele sabe o que está oculto. O xiismo atribui esses poderes a alguns líderes chamados de imam ou aimma, que é no plural de imam. Os 12 imãs que eles falam. E os coloca numa posição superior à dos profetas e anjos. E Deus falou o que no Alcorão? Diga, ninguém além de Allah conhece o mistério dos céus e da terra. Eles não se apercebem de quando serão ressuscitados? Diga, e entre seus sinais está o de mostrar-vos o relâmpago, sinais de Allah, provocando temos e esperança, e o de fazer descer a água dos céus, com a qual vivifica a terra depois de haver sido árida, morta. Sabei que nisto há grandes sinais para aqueles que refletem.
Quem traz a chuva? Quem manda a chuva? Quem manda o trovão? Quem faz nascer a árvore da terra? Os xiitas dão muitos desses atributos, características, a seus imãs, a imã. E alguns deles até lhes atribuem o poder de causar o trovão. Mas quem dá ordem para o trovão é Deus. Entendeu? Em alguns textos dentro dos xiitas é afirmado, por exemplo, tem um livro deles que eles falam assim, abre aspas, os líderes imãs, a imã, tá? Tem conhecimento o que ocorreu no passado e do que ocorrerá no futuro. E nada está oculto deles. Isso foi tirado de um livro xiita chamado Al-Qulalani. Não é aquilo ali. O que você acha disso? Desvio na crença. Outro do livro. Os imãs, os líderes, esses 12, têm o conhecimento de todos os livros revelados, independentemente das línguas nas quais foram reveladas. Isso está no livro chamado Ibid, o próprio livro xiita. Nesse mesmo livro também está, esses líderes imã sabem quando morrerão e não morrem, exceto pela sua própria escolha. Não é coisa séria, entendeu? Ou seja, se você for analisar, a crença cristã não está assim. Entendeu? No livro dele também, de novo, tudo na terra pertence aos imã, são os líderes. Existem muitos aspectos da fé na religião xiita que se opõem ao Islã e colocam uma pessoa fora da sua crença. Devido a essa razão, os muçulmanos não consideram alguns xiitas, não todos, que representam o Islã. Mas, ao contrário, acreditam e contradizem os verdadeiros ensinamentos islâmicos. A gente não vai falar que eles não são muçulmanos, mas a gente fala que isso não representa a religião. Entendeu? A diferença? Aí tem que entender. A gente não fala que eles não são muçulmanos, mas isso que eles fazem não representa o Islã, porque isso pode tirar a pessoa. O que é a Shahada? O xiismo difere da religião do Islã até no primeiro e mais importante pilar, que é a Shahada, o pilar do Islã, o pilar da fé. O testemunho que se dá ao afirmar que a fé na religião do Islã, de que ninguém merece adoração exceto Allah, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, La ilaha illallah, e Muhammad Rasulullah, o testemunho é o aspecto mais importante da religião do Islã. E toda a religião é construída sobre ela, que personifica esse monoteísmo puro, Tawhid, e a crença em Deus, singular, único e total. É tão importante que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, implorou, o próprio profeta Muhammad, e vocês sabem disso, ele implorou ao seu tio, que estava no leito de morte, para testemunhar a Shahada. Quem era seu tio? Abu Talib. Quando o tio estava para morrer, o que ele falou? Ó tio, ó meu amado tio, que criou ele, protegeu ele, diga La ilaha illallah. O que é La ilaha illallah? Não há divindade, somente Allah. Uma frase pela qual eu, Muhammad, irei suplicar em seu nome perante Deus. Eu, como profeta, nesse caso, vou falar para Deus, você falou La ilaha illallah, está salvo. Em outro hadith, o profeta falou, quem é verdadeiro, fala La ilaha illallah, está salvo. Mas o seu tio Abu Talib, a gente sabe dessa história, não disse esse testemunho, essa shahada, devido ao temor de que as pessoas
diriam sobre mudar a religião de seus antepassados na hora da morte. Ele então morreu e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi informado através da revelação divina que ele estava entre as pessoas do inferno. Abu Talib, porque não aceitou o Tawhid. Mas ele era uma pessoa boa, mas era idólatra. Preferiu seguir os costumes dos seus antepassados. Eu posso seguir o costume dos meus pais, dos meus avós, desde que esse costume não entra contra a minha crença pura e único Deus. Entendeu? O profeta falou o que, Sassana? Sobre essa frase, que é tão importante. Ninguém diz La ilaha illallah e morre com crença firme nisso sem entrar no paraíso. Aquele que falou La ilaha illallah de verdade está garantido já. Deus proíbe o fogo contra ela. Mas não é falar também da boca para fora, porque na época também tinha hipócritas que falavam. Por isso que eu dei para vocês, por isso eu queria fazer um teste com vocês. Eu dei para vocês as condições do La ilaha illallah. Quantas são? 8 condições que tem que estar dentro. Será que eu estou praticando essas condições? Então, aquilo que vai contra esse primeiro pilar, não dá para... Como você aceita o Islã, você vai totalmente contra a sua crença. Você entendeu? Para não prolongar muito. Por isso que os xiitas, entretanto, têm um testemunho de fé diferente da Shahada. Eles não só negam seu significado, como mostramos pela associação de outros deuses, mas também acrescentam certos princípios que não são encontrados em nenhum lugar em alguns textos. A Shahada dos xiitas compreende a declaração que diz: ninguém merece adoração exceto Deus e Muhammad é seu servo e mensageiro. Aí eles continuam: e Ali é seu amado escolhido e sucessor do profeta. Esse acréscimo, a gente pensa que é simples, mas não é simples. Ali é apenas um sucessor que foi o 4º sucessor. Se eu falar isso, eu vou estar negando os outros sucessores. Eu vou estar negando até o profeta. Você entendeu? Então a gente não acrescenta nada na Shahada. Você compreendeu? Então isso a gente fala que é extremismo, que tem em relação ao primo do profeta Ali, de quem eles reivindicam a sua origem. Então esses xiitas até reivindicam que a sucessão de Ali foi mencionada nas escrituras reveladas aos profetas anteriores. Foram longe. Eles alegam que todos serão perguntados sobre a sucessão de Ali no dia do juízo, e que quem acreditar de forma diferente será considerado idólatra ou politeísta. Embora Ali radiyallahu anhu, seja conhecido como um dos mais virtuosos dentre os companheiros do profeta, não há dúvida. Em nenhuma narração encontramos que o profeta Muhammad sequer mencionou sua sucessão no governo. De fato, quando olhamos para os trabalhos dos xiitas primitivos, eles próprios atribuem essa crença a Abdullah bin Sabba. Abdullah, guarda esse nome. Abdullah bin Sabba, um renegado que alegou ter se convertido ao Islã e planejou contra o califa Uthman. E também alegou que ele disfarçou que era muçulmano apenas para distorcer a religião no Iraque, no Irã e naquela região da Pérsia. Entendeu? Para fazer a fitna na corrupção. Só que eu não vou prolongar muito. Eu vou dar para você essa aula depois, inshallah, na próxima. Eu vou ficar só nisso. Aí eu vou falando mais, como eu falei. Eu vou falar pouco a pouco de cada crença, de cada seita. Eu falei para vocês as escolas islâmicas, o que é escolas, para a gente entender. Entendeu? Então é importante a gente saber, nós somos muçulmanos
que seguimos o quê? O livro de Allah, as palavras de Deus, Al-Qur'an Al-Karim. E o que explica o Corão é uma única coisa, a Sunna. O que é a Sunna? Tudo que o profeta falou, praticou, fez. Você entendeu? Não há outra coisa, não há duas coisas. O Corão e a Sunna é uma coisa só. A gente não tirou esse nome inventando. Então vamos aqui, entendeu? E se Deus quiser, eu vou continuar as aulas depois do Ramadã, mas o Ramadã a gente vai fazer Tarawih. Fazendo o Tarawih, o que acontece? Na terça-feira, toda noite eu vou dar uma aula curta, mas na terça-feira não vai ser uma aula como essa, mas vai ser uma aula mais curta, mas se eu conseguir, eu vou dar uma curta.